muito, né? Deus abençoe. Meus irmãos, abram as Bíblias, Êxodo 32, o livro do Êxodo 32. Glória a Deus. As revistas abertas, nossa lição hoje é a de número... Calma, um de cada vez. A lição hoje é a de número 5. Olha o Juliano lá, gente. Um mês que eu não via ele, 2 eu acho. Mas ele sempre aparece, aleluia. Está mais moreno, né? Parece que ele estava num lugar que tinha sal. Usou máscara, meu filho? Não. Deus abençoe, muito bem-vindo. Quantos anos? Glória a Deus. Êxodo 32. Vamos lá, lição de número? Tema da nossa lição de hoje. Moisés intercede pelo povo de Deus. Vamos ler Êxodo 32 com paciência e com alegria. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escrita estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças,
Acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disseram-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e a cada um seu amigo, e a cada um a seu próximo. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes, grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Sim, feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Leitura extensa, porém necessária, palavra de Deus. Versículo-chave está em Êxodo 32, aí na sua revista. Vamos ler parando em cada vírgula, ok? 1, 2, 3. É palavra de Deus. Tome assento. Essa leitura é uma leitura que nos dá alegrias e tristezas, temor e tremor, porque revela o lado bom e o lado ruim de pessoas. Revela muitas coisas. Aqui tem lições diversas, ricas e abundantes. Então, se for pensar bem, quem sabe cada versículo rende um grande estudo. Mas nós vamos nos ater ao tema, porque Moisés intercede pelo povo de Deus diante desta situação. É interessante aqui que observemos que essa situação para Deus era uma situação irreversível. Porque o povo faz aquilo que Deus abomina. O povo escolhe outro Deus. E vira as costas, mesmo tendo experimentado a esta altura maravilhas das mãos de Deus. O Deus verdadeiro aqui havia se revelado já de maneira especial. Eles já tinham cruzado o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Algo fantástico, inexplicável, maravilhoso. Como pode um mar se abrir ao meio
e formar duas paredes e o povo passar a pés enxutos, só para mostrar que é Deus. Não estava molhado não, estava seco o lugar que eles passaram, e Deus estancou as águas de um lado e do outro. Então já estava provado que esse Deus era vivo, verdadeiro. Como pode a essa altura o povo pedir para o sacerdote que ficou criar um outro Deus e interpretar que se Moisés ali não estava, Deus não estava? É o que acontece com muitas pessoas, irmãos, às vezes nos dias de hoje isso é estranho. Porque muitas pessoas fazem enquanto o líder espiritual está presente. Mas quando o líder espiritual não está presente, elas deixam de fazer o que fazem. Como se Deus estivesse presente somente na vida do líder, ou da líder. E Deus está em todo lugar, em todo tempo. E Ele é o verdadeiro líder das nossas vidas. A gente tem coisa insana às vezes, parece loucura. Quando Deus disse àquele homem, Jesus, contando, fazendo uma ilustração, né? Louco, e se hoje pedirem a tua alma? Tem coisas que parecem loucura. A gente preocupa com o material, esquece do espiritual. A gente preocupa em reservar em celeiros, mas não preocupa em reservar nos celeiros eternos. E nós devemos aprender a viver para a eternidade e para o Deus da eternidade. E muita gente, quando está ouvindo palavras como esta, parece que está ouvindo uma palestra e não uma palavra de Deus. Não fazem questão de meditar naquilo que estão ouvindo e nem se enchem de temor e tremor. Mas um dia, irmãos, essa vida vai passar e aquela vai continuar e nós vamos estar presentes na presença de Deus para ser julgado por Ele. E dali passaremos para a eternidade condenados ao inferno ou para a eternidade absolvidos eternamente vivendo para a glória e na glória de Deus. Então é necessário ter temor. É necessário a gente saber que os olhos do Senhor estão atentos, vivos. E nesta noite, nesta manhã, Deus quer nos ensinar que a intercessão pode mudar muita coisa. Talvez uma forma de oração constante hoje deva ser: Senhor, me dá duas coisas principais. Me dá o primeiro amor e me dá temor. Tem gente que tem amor, mas não tem temor. E tem gente que tem temor, mas não tem amor. Essas duas coisas são como asas de pássaros. Devemos ter as duas sempre. Temor e amor. Amor e temor. Tem gente que em nome do amor profana. Tem gente que em nome do amor nega a palavra até. Ah, mas eu amo. Mas a Bíblia diz não. Então a gente tem que ter temor e amor, amor e temor. O que devemos ter? Fala igual o crente que vai morar no céu e ouvir uma mensagem quinta-feira sobre incendiados ou inflamados. O que nós temos que ter? Temos que ter as duas coisas, juntas, iguais. É interessante também observar o que Samuel diz em 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho o caminho bom e direito. Então essa é a obrigação só dos líderes? Não, nós não somos reinos e sacerdotes. Nós não somos sacerdotes hoje, todos nós. E o que fazia o sacerdote? Levava o povo a Deus e Deus ao povo. Hoje nós somos intercessores, intermediadores, trazendo Deus às pessoas e levando as pessoas a Deus. Se nós ocuparmos esta função, nós estaremos levando a nossa família a Deus e o nosso Deus à nossa família. Estaremos levando os nossos irmãos a Deus e o nosso Deus aos nossos irmãos. Estaremos levando o nosso Deus à empresa que trabalhamos e a nossa empresa ao Deus que servimos. Nós somos intermediadores,
Nós devemos ter esse conceito. Se eu estou trabalhando nessa empresa, Deus tem uma obra nesta empresa, Ele quer se revelar nessa empresa, e eu devo ter sabedoria para que Ele aqui se revele. Deus não quer revelar primeiro a maldição e o juízo dele naquela empresa. Ele quer revelar primeiro a salvação dele e o cuidado que ele tem com aquela empresa, com aquela escola, com aquela faculdade, com aquele lugar onde eu frequento, onde eu passo, onde eu sou parte. Deus quer se revelar. E ai de nós, se não fizermos isso. Lembra quando Deus nos salva? A gente quer a salvação de todos. Sim ou não? E quando a gente não está querendo mais a salvação de todos, é porque o nosso coração é bem possível que não esteja mais ligado ao coração de Deus. Moisés, ele vai experimentar aqui algo absurdo que esse povo faz. Mas Moisés ainda quer a salvação desse povo. É isso que a gente não pode errar. Algo que Deus falou comigo há tempos atrás, momento de muitos levantes e muitas coisas, Deus me fez entender, e eu vou falar nas minhas palavras, Deus falou de maneira diferente, nas minhas palavras para você entender. Olha para Moisés e tome cuidado, porque Moisés era o amigo de Deus, falava face a face com Deus, e acabou quebrando as tábuas, acabou ferindo a rocha, por causa do povo. Não perca, por causa do povo, a comunhão comigo e o prazer de obedecer a minha voz. Então nós não podemos deixar que o povo, por mais duro de serviço, por mais embrutecido que seja, influenciar na nossa comunhão com Deus. Você que está lá na sua casa, não deixe o seu marido fazer isso. Não deixe a sua esposa fazer isso. Não deixem os seus filhos fazerem isso. Tenha sabedoria. Acima de tudo vale a minha comunhão com Deus e a minha submissão à voz de Deus, à vontade de Deus. A lição de hoje nos desafia a esse mistério de intercessão, na inspiração do exemplo de Moisés, que num momento crucial, quando Yahvé se irou contra Israel, querendo destruí-lo por causa da corrupção licenciosa e idólatra, e ele orou pelo povo. Queremos enfocar 3 tópicos dessa história de intercessão para melhor compreensão. Eu não gosto de falar a palavra Jeová, irmãos, porque Jeová é uma interpretação forçada, que nós mesmos criamos, né? Quando a gente vai em Israel, a gente tem uma lição tão especial sobre isso. Os judeus não conseguem e também não tem disposição para falar o nome de Deus, porque eles têm medo de falar o nome errado, porque é um tetragrama, né? E aí, se eles pronunciarem, eles têm aquele mandamento em evidência no coração, para não falar o nome do Senhor em vão. E aí eles perderam, no decorrer dos anos, a pronúncia do nome que aqui nós falamos de Yahvé. Porque, na verdade, era como um sopro, o nome de Deus. E aí eles perdem isso. Mas eles não usam jamais Jeová, eles usam Adonai, que quer dizer Senhor. E aí Jeová foi uma criação nossa. Mas amém, Deus é maravilhoso e puro para entender todas as coisas. Então, irmãos, nós vamos ver esses três tópicos nessa história de intercessão, para a gente ter compreensão dentro do tema. Moisés intercede pelo povo de Deus. Você é uma intercessora, você é um intercessor, nós somos intercessores do povo de Deus. Nós vamos focar isso
Mas tem outras intercessões que no decorrer das lições nós vamos também entender. Agora, a obrigação maior é para o sacerdote do altar, é para o pastor da igreja, para a pastora da igreja, para os que compõem o altar, a obrigação é maior da intercessão. Mas esta intercessão é para todos nós. Lembra que quinta-feira nós falamos aqui? Se você se incendiar por Deus, se a igreja se incendiar por Deus, Anápolis será salva. Deus incendiou um homem chamado Paulo e o mundo foi impregnado da doutrina cristã. Então, se todos nós formos incendiados, e existe uma farsa muito grande, as pessoas pensam-se incendiadas, mas cadê elas na escola bíblica dominical? Preferem a cama, e isso não é fogo do Espírito nunca, isso é fogo de palha. O fogo do Espírito me leva para mais perto de Deus e me dá fome de aprender a palavra de Deus. Parabéns para você que está aqui nesta manhã. Então, se Deus incendiar a igreja, Anápolis será salva, com certeza. E se Anápolis será salva, seu marido que mora nela, seu esposo, o seu filho, a sua esposa, a pessoa que mora nela, vai ser salva da sua família. Então faça o bem para a igreja, faça o bem para a igreja. Ore pela igreja, ore pelo altar da igreja, ore para que Deus resplandeça a glória dele na igreja. Você está beneficiando a sua casa. Glória a Deus. É muito ruim quando as pessoas, ao invés de levarem Deus à sua casa, levam problemas, conversas e fofocas na sua casa e muitas vezes não sabem o que estão falando, porque não conhecem os bastidores, não sabem o que foi tratado, né? Um dos casos, por exemplo, pessoa que saiu conversando, foi uma pessoa na época que nós mais ajudamos com dinheiro, ajudamos com libertação, ajudamos com cesta básica, ajudamos com dinheiro de outras formas. E foi a pessoa dizendo que a igreja nunca ajudou. E sabe o que é que os irmãos fazem? Acreditam na pessoa. Ao invés de chegar para a liderança, pessoa tal e tal e tal, como que foi? Parece que hoje, quando você vai ajudar alguém, você tem que pegar um recibo. Assina aqui, por favor. 2 cestas básicas. 3 cestas básicas. Ajuda aqui, R$1.000. Assina aqui, por favor, R$800. Assina aqui, por favor, 600. Assina aqui, por favor. Hoje eu te visitei 2 vezes. Assina aqui. Hoje eu te visitei 3 horas da manhã. Assina aqui, por favor. Quem sabe assim os irmãos creem. E é bem possível que ainda vão pedir, ver se a assinatura é autêntica. Não, mas não tem autenticação aqui do cartório. É difícil. Mas bem-aventurados que têm o coração puro, porque as coisas são puras para os puros de coração. Então Moisés vai nos ensinar algumas coisas maravilhosas, a palavra de Deus vai nos ensinar. Entre esses 3 tópicos, o primeiro tópico, a gente deve interceder com amor. Se não é com amor, não é intercessão. Já viu que as pessoas falam de oração contrária? É claro que Deus não ouve oração contrária e não atende oração contrária, mas o diabo sim. E o diabo age naquilo ali. É uma coisa bem estranha no mundo espiritual. E quando há uma oração contra o Senhor, prova para ele que eu sou tua serva, toca nele, chamando Deus para ser parceiro de vingança. Sendo que, quando você olha para Estevão sendo apedrejado, ele ora para que Deus não impute pecado. É diferente. Deus não é nosso parceiro de vingança. Deus disse, a mim pertence a vingança não pertence a nós. Porque a vingança de Deus é para a salvação daquele que nos ofendeu. Ele age na outra pessoa, acordando ela para a salvação. Porque Deus não vinga conduzindo ao inferno. Deus vinga conduzindo a lucidez para um conserto. Porque Deus quer que todos os homens se salvem.
Se você ficou triste, é bem possível que seu coração não seja convertido. Mas se você se alegrou com isso, é bem possível que o amor de Deus esteja no seu coração. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus 9, 36 a 38, viu uma multidão e ele se moveu de íntima compaixão daquela multidão. Porque eles estavam como ovelhas sem pastores, desgarradas. E aí vem o pedido de oração único que Jesus faz: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Olha a compaixão. Por que Jesus pede oração única vez e nesse aspecto? Pela compaixão, entre outras respostas, a compaixão que Jesus tem daquela multidão desgarrada. Muitas vezes, e o pessoal da tarde da adoração e milagres com certeza vê isso, as pessoas, é claro que muitas são iludidas e querem somente o Deus dos milagres, e isso acontece demais em tarde de adoração. Recebeu o milagre, vai embora. Se precisar mais uma vez de outro milagre, vem. E se receber, vai embora de novo. Não entende o que é salvação. Mas tem pessoas que chegam na tarde da adoração desesperadas, precisando de um socorro. E por causa disso, às vezes não querem dar crédito a quem está aconselhando, porque foram decepcionados. Lá na Europa se vê demais isso. Não quero saber do seu Deus, eu não preciso do seu Deus. Na verdade, a pessoa, se ela fosse lúcida, estaria dizendo: não quero saber de engano, eu não preciso que alguém se levante para me enganar de novo. Mas elas têm fome de Deus. E nós temos que ter compaixão dessas pessoas e entender que atrás de cada uma dessas coisas tem alguém traumatizado e desesperado. Se ela está dentro da igreja, é porque de alguma forma ela ainda está buscando por Deus, e nós somos pessoas para interceder por aquelas. Se nós tivéssemos essa lucidez, toda a igreja, jamais alguém brigaria por um assento no banco. Tem gente que quando, por exemplo, acontece um congresso, tem a capacidade de sentar-se ao banco e colocar a bolsa de lado. A igreja está cheia e não tem coragem de tirar a bolsa. Outros têm a capacidade de não chegar mais um pouquinho para que caiba outra pessoa ao lado. Nos congressos a gente conhece quem é convertido e quem não é. Porque os convertidos fazem questão de levantar e dizer: venha, tome assento aqui, eu já sou da igreja, fique em paz. Porque o coração é doador, o coração tem amor, o coração está preocupado para que aquela pessoa se sinta bem na casa de Deus e que volte salva, transformada e abençoada. Jesus, ele olha e fala com a multidão daquela forma e pede oração porque ele tem compaixão. Ele é movido nas suas entranhas por causa daquilo. Irmãos, os obreiros sentam até o sexto banco. Quem está lembrado? Quem está lembrado? Uma regra tão simples, né? Escute aqui uma coisa. Jesus tem compaixão da multidão. Então, quando você for orar para alguém, não ore sem compaixão. Escutou ou não? Porque essa hora era a hora de falar: amém, Jesus, glória a Deus, Senhor, me ajuda, meu Deus. Não é hora de ficar calado. Nós estamos vivendo um tempo que o amor de quase todos vai esfriar. Não entra nessa. Não entra nessa. Não deixe o amor de quase todos esfriar e você está no meio de quase todos. Entendeu ou não? Entendeu ou não, crente? O amor tem que estar aquecido em nossos corações. Isso trata de salvação. Pastor, o senhor implica demais. Meu filho, se você não dá um amém numa hora dessa, é porque você está desligado. Estou te acordando. Acorda para a vida espiritual. Acorda para as coisas espirituais. Tenha senso, tenha, em nome de Jesus, lucidez. Saia desse mundo de omissões. O povo de Israel não era fácil de ser amado pelo seu líder. E o povo de hoje não é fácil de ser amado, irmãos.
Verdade ou mentira? A começar de você, a começar de mim. Porque nós viramos uma igreja exclusiva e única. Eu sou a minha única igreja. É o que eu penso, é o que eu quero, não imagino assim, não é assim que eu entendi, não é assim. Não, mas está escrito na Bíblia aqui, ó. Não, mas eu não entendo assim. Não entendo, irmão, entende, é porque está fugindo da verdade. Porque Bíblia é fácil de entender quando o coração é de servo. A Bíblia só é complicada quando o coração não é de servo. Quando é de servo a gente entende tudo. Nada nos complica, nada nos desvia a fé. Nós estamos ali, a gente defende Deus, defende a palavra e diz que a gente precisa mudar mesmo. Está acordado? E foram uma fonte de tensões e preocupações, diz John White, sem fim para Moisés. Ele fora o primeiro a aguentar sua inconstância, suas lamúrias e sentir o golpe da sua ingratidão e a se preocupar com suas infindáveis brigas. Que povo duro! Se você observar bem no capítulo 32 que lemos, no versículo 7, Deus fala: o teu povo, Moisés. E Moisés, quando vai interceder, ele diz: o teu povo, Senhor. Ninguém quer ficar com esse povo. Deus não quer. Moisés está devolvendo para Deus. Deus, quer saber de uma coisa? Esse povo é complicado mesmo. Mas o que é que vão dizer do teu grande nome? O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o Deus, olha a intercessão inteligente de Moisés e espiritual. O Senhor disse a Abraão, Isaque e Jacó que faria desse povo uma grande nação. O que vão dizer do teu grande nome? Mas o povo é difícil mesmo. E tão difícil que Moisés intercede pelo povo estando no monte, quando Deus disse: o teu povo desviou. Mas quando Moisés chega e vê a situação do povo, ele se enche de ira e quebra as pedras, que o próprio Deus com o próprio dedo havia escrito. E eu imagino que a escrita de Deus devia ser perfeita e linda, perfeita e maravilhosa. Eu acho lindo aquele filme que Moisés, eu sou o Senhor, aí vai na rocha e escreve. Eu acho perfeito aquilo ali no filme. Quem viu já? E aí Moisés quebra aquilo porque vê o povo nu. O texto, quando diz folgava, que o povo folgava, ali dá a conotação de prostituição. Então Moisés vê uma festa de carnaval, onde o povo com licenciosidade, com tudo que não presta, estava ali, diante do bezerro de ouro. E eu imagino, claro que o texto não diz, Satanás cirandando no meio de tudo aquilo. Enquanto o Deus que tirou do Egito verdadeiro era um Deus que tinha que ser temido, respeitado, honrado, obedecido, esse bezerro de ouro agora é o Deus que deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem fazer. Parece o Deus de hoje pregado em algumas igrejas. Por exemplo, uma tal igreja que tem lá em Goiânia, os pastores, muitos dos pastores líderes daquela igreja, que eu não vou mencionar o nome, estão em pecado com 2, 3 mulheres. O líder da igreja tem fama de ter feito várias coisas, inclusive numa igreja que ele fez parte antes de fundar a dele, ele traiu amigos daquela igreja, adulterando com a esposa deles. E a igreja é assim, ó. E fala mal da igreja para você ver se não tem um punhado de pastor para falar mal de você, como teve um negócio aí. Independente de estar certo ou errado, irmãos, temos liberdade de expressão, nós temos que cuidar das nossas palavras, mas temos que respeitar a opinião de todos também e enfrentar as nossas causas com humildade. Eu já fui chamado de pitbull, já fui chamado de general, de bichado, de um punhado de coisa.
E nem por isso eu fui no conselho de pastores pedir que essas pessoas se retratassem, e nem por isso eu saí levantando contra ninguém, continuei pregando a palavra que Deus me deu para pregar, porque eu sei que foi Ele que revelou. Então agora, por causa de uma coisa, fica aí inventando história. Entenda, o bezerro de ouro está sendo anunciado nesses dias no lugar do Deus verdadeiro. O bezerro de ouro, você faz o que quiser e ele te leva à libertinagem. O Deus verdadeiro te converte, você tem que negar quem você é, mas ele te leva para morar no céu, sendo nova criatura e abençoado. Moisés, ele tem amor, mas ele não é levado pelo amor, ele é levado pela verdade. Tanto é que ele intercede pelo povo e quer ter até o seu nome riscado, vamos falar sobre isso na frente, se não for atendido. Mas ele é também aquele que diz, impunha as espadas e vai lá matar. Então ele não é um intercessor com um amor que deixa as coisas acontecerem como elas estão, não. Ele tem o amor para não deixar as coisas acontecerem fora da direção. É esse amor que a gente tem que ter. O amor do Cristo que por nós morreu, do nosso Senhor e Salvador único, Jesus Cristo, que por nós morreu, mas nunca concordou com o erro e os condenou. Ele sempre condenou os erros. Ele não veio para destruir as almas, mas ele veio como a verdade que liberta. E nós temos que ter um amor doutrinado em nossos corações. Em nome do amor não aceitamos o pecado, condenamos o pecado, mas em nome do amor queremos a salvação daquele que comete o pecado. A igreja que ama, ela condena o que condena as pessoas, porque ela ama as pessoas. É como um pai vendo um filho todo alegre, brincando, alegre, saltitando e indo para o abismo. E o pai de repente vê que se ele não atirar alguma coisa naquele filho, o filho não vai tropeçar e acordar para ver que estava caindo no abismo. Então o pai faz aquilo, para quê? Para quê? Para acordar, para despertar, para impedir que a pessoa vá ao abismo. Assim é o Senhor conosco, e graças a Deus ao seu amor maravilhoso. Entende isso ou não? Então, esse Moisés, ele tem amor para com o povo, amor para com o povo. Na oração sacerdotal, Jesus diz, intercedendo por aqueles que o Pai havia lhe dado, guarda eles, ser como eles, no versículo 9 do capítulo 17 de João. Mas no 20, ele ainda intercede pelos que iam ser salvos ainda. Ele intercede por mim e por você, porque nós vamos ser salvos depois. E essa intercessão pelo povo, ela tem que estar em nosso coração. Você que desistiu de orar pelo seu esposo, você acha que está correto isso? Você que parou, e eu estou falando com conhecimento de causa espiritual. Deus me faz saber que tem pessoas que não oram mais para o seu esposo, não oram mais para a sua esposa. Você acha que você está certo? Às vezes você ora para um maconheiro para que Deus converta e não ora para o seu esposo. Ora para um presidiário, para uma presidiária, que estão lá porque cometeram erros, mas não ora pelo seu esposo. Será que há amor no nosso coração? Se não amarmos o próximo, será que amamos o que está distante? Muitos de nós queremos a salvação das nações, mas não oramos para a salvação das famílias e principalmente da nossa. As nações começam a ser salvas a partir da nossa família salva. Moisés amou profundamente aos seus irmãos, ao ponto de dizer, se não vai atender, risca meu nome. E aqui não é livro da vida, é o livro do exército, o livro da guerra, é o livro dos que estavam inscritos para batalharem por Deus. Aqueles que erram, Deus tira a vida.
Por isso ele vai dizer: Moisés, vou tirar a sua vida. Eu tiro a vida dos que erram comigo. Levanta, conduz o povo. Deus é justo. Mas Moisés revela amor. Moisés revela que quer transformação pelo Deus que ele serve e pelo povo que ele ama. Como vai explicar isso? Mesmo sendo rejeitado, perseguido, porque Moisés foi rejeitado, muitas vezes, ele ainda intercedia pelo povo. Mesmo tendo visto Deus abrir a terra para tragar aqueles que rebeldemente se levantaram contra, ainda pede para Arão se levantar e oferecer incenso, para que a morte saia do meio do povo. Esse amor é um amor que é derramado por Deus no coração dos que lideram. E esse amor é derramado por Deus no coração dos que obedecem, levantando-se para interceder pelos que estão afastados, pelos que estão distantes, pelos que nunca ainda tiveram encontro com Deus. Você é um intercessor? Vou perguntar novamente, não perca a oportunidade. Você é um intercessor? Romanos 9:10, Paulo diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo morre, chora pelos seus compatriotas, pelos judeus, mesmo estando enfrentando tantas dores, açoitado, quiseram matá-lo, desprezaram, apedrejaram, mas Paulo tem esse sentimento, e ele tem dores de parto, como dores de parto pela igreja. É necessário que Deus levante pessoas que possam clamar pelas almas, cheios de compaixão, apesar dos pesares. Romanos 10:1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Eu não me esqueço, e sempre que falo me lembro de Deus naquele sonho, me levando a 10 barracões, dizendo que são 10 nações, e que poderia me usar em todas estas com milagres, maravilhas, paralítico, cego, surdo, mudo, sendo curado, mortos ressuscitados, salvação de almas. Mas se eu chegasse ao final deles não tivesse amor, eu seria o mais terrível de todos os homens da terra. Tem que ter amor. E não é fácil, então você tem que ter uma vida espiritual levantada sempre, para que possa amar os que nos odeiam. Possa dar água aos inimigos que estão com sede. Possa dar de comer aos inimigos que estão com fome. É necessário que sejamos em todo o tempo imitadores do Senhor. Vou repetir. É necessário que sejamos em todo o tempo imitadores do Senhor. Não imitadores que vestem as vestes que Jesus vestiu. Não. Imitadores que têm um coração como o Senhor teve esse coração. Mas a promessa continua sendo a mesma: e lhes darei um novo coração. Então, o amor para com o povo de Deus, nós temos que ter compaixão das pessoas, e equilibrada compaixão. Nós temos que interceder, nós temos que ter gratidão. Se há amor, há gratidão. E muitas vezes a gente sai de lugares, sejam eles a própria casa que você mora com a sua família, a própria empresa que você trabalhou tantos anos, a própria igreja que Deus mudou a sua história. Às vezes a gente sai, nem carta pede e ainda sai falando mal. E foi o lugar onde Deus mudou a nossa vida. Falta amor, e tem que ter. E amor e gratidão andam juntos. Diante de todos os problemas com o povo de Deus e pelo povo do Senhor, o amamos pela súplica e intercessão a seu favor? Ainda que sejamos separados de Cristo, anátemas, nosso nome tirado do livro de Deus,
desejamos a salvação dos perdidos e nos sacrificamos para isso. O amor nunca morre. Então devemos amor para com o povo de Deus e devemos amor para com Deus. O mandamento que resume os 10 mandamentos, na verdade são 2, e eles são: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as tuas forças. E, porque é uma sequência, e ao próximo como. São 2 mandamentos que entendemos que só existe quando fazemos 3 coisas. 2 mandamentos que só existem quando fazemos 3 coisas. Não são 3 mandamentos, porque o texto, quando Jesus fala, ele deixa claro: estes 2. Mas eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao próximo somente quando aprendo a amar a mim mesmo. Por que alguém não ama o próximo? Porque está com problema interior. Está revoltado com a sua vida, está revoltado com o seu interior, está magoado com pessoas, não vai conseguir amar o próximo. Mas quando você se ama, você olha para o outro com ternura, com misericórdia e com compaixão. Então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se não amamos a Deus com tudo o que somos e temos, não podemos amar nosso irmão e nosso próximo para nos colocar entre o céu e a terra com forte clamor, lágrimas e devoção por eles. Se o nosso coração estiver apático, vazio e indiferente, como se concretizará a mutualidade cristã da intercessão? Como que Tiago 5,16 vai ser uma realidade em nós? Orai uns pelos outros. É um mandamento dentro da mutualidade cristã. Então, meus irmãos, 3 verdades sobre esse amor fundamentado em Moisés. A escolha de Israel por Deus. Moisés disse: foi o Senhor que fez esse povo. Eu sei que o Senhor ama esse povo. O Senhor está amargurado com esse povo. Quando eu digo amargurado, irmãos, antropopatismo e antropomorfismo é algo que é usado para identificar sentimentos humanos em Deus, anatomia humana em Deus, para nós como humanos entender o que seria. Na verdade, Deus não amargura, Deus não é pego de surpresa. Mas para a gente entender o que nós provocamos. Salmo 95:10, o próprio Deus diz que esteve amargurado com esse povo durante 40 anos no deserto. Por quê, irmãos? Porque Deus só fazia o bem e o povo só fazia o mal. Deus tem feito mal para você? Quero resposta. Deus tem feito mal para você, irmão? Difícil abrir a boca, hein? Deus tem feito mal? Deus é mal para você? E esse Deus, sendo tão bom para nós, irmãos, do ponto de vista do que eu já falei, dando sentimento para a gente entender, por que amarguramos o coração dele? Por que vivemos dizendo: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não olha para mim, o Senhor não faz isso, eu não vou para a igreja mais não. Respostas que somente cada um pode dar. Mas Moisés, com esse amor, ele sabia que aquele povo era escolhido de Deus. O Senhor escolheu, é o teu povo que o Senhor tirou lá do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Também, ele defendia a reputação divina entre os pagãos. Ele sabia que essa reputação precisava ser preservada. No versículo 12 do capítulo 32, porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Aqui há um zelo pela reputação de Deus.
E a gente tem que ter esse zelo. Quando você for postar alguma coisa sobre a igreja do Senhor, lava a sua boca, lava os seus dedos, porque a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Ele morreu pela igreja, respeita a igreja do Senhor. Esses áudios que ficam mandando uns para os outros, falando mal da igreja, falando mal de liderança, falando mal de irmão, o Cristo que você serve morreu por esse mal. A igreja não foi chamada para falar mal uns dos outros, ela foi chamada para orar uns pelos outros, e para amar uns aos outros, e para respeitar uns aos outros. É por isso que a sua vida é pregressa, porque você não respeita a igreja do Senhor Jesus. Vai para o Facebook, vai para o Instagram, você vê tanta anarquia, tanta porcaria falando mal da igreja. Impedindo pessoas que estão desesperadas por Deus, às vezes de procurar uma igreja e ali serem salvas. Não seja instrumento de Satanás, seja instrumento do Espírito Santo para conduzir pessoas a Jesus Cristo. E também as promessas divinas precisavam ser cumpridas. Aquele Deus que fala é o mesmo Deus que cumpre. Deus não faz promessas como um deputado ou um candidato a algum pleito, não. Ele faz promessas sabendo que ele tem poder para cumprir e vendo do alfa ao ômega toda a história de cada pessoa. Então, Moisés está defendendo o Deus que fala e cumpre. Então, quando você for interceder para alguém, com amor ao povo, com amor a Deus, entenda, use a palavra e a vontade de Deus em seu favor na intercessão. O que dirão do Senhor? O que falarão de ti? A intercessão é uma intercessão de guardar Deus, seu caráter, sua reputação, e guardar o povo e livrar o povo da condenação. E Moisés, ele intercede com amor e intercede com verdade. Está gostando da lição? Está aprendendo ou não? 1 João 5, 14 e 15 diz que se nós intercedermos, orarmos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos atende. Então, não é interceder segundo o seu capricho e sua vontade, não, é segundo a verdade. É segundo o que de fato é. É segundo a confiança num Deus que sempre está pensando na salvação do outro e não na perdição. É confiar. Entrego o meu filho nas tuas mãos, Senhor. Ó Jesus, mas vê o que o Senhor vai fazer. Não, essa parte aí é de quem desconfia. Entrego e está nas tuas mãos. E Moisés intercede com verdade. A verdade na exposição de fatos é indispensável na nossa intercessão. O fato deve ser exposto sem rodeios e sem camuflagem, pois o Deus a quem oramos é conhecedor de tudo. Por isso Moisés ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Ou seja, não adianta ficar lá intercedendo do seu filho. Ele é do coração bom, Senhor, tu sabe. Não, meu filho está nas drogas, Senhor. Meu filho está em pecado. Meu filho está errado, o Senhor sabe disso. Mas tem misericórdia dele. Converte ele, liberta ele, transforma ele. Senhor, meu filho merece o inferno pelo que está fazendo. Mas pela tua misericórdia, lava ele limpa, converte ele, leva para o céu. Não vem camuflar a coisa que Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Deus gosta da verdade, do coração sincero, do coração honesto. E Moisés usa a verdade. E ele conta o pecado do povo. O povo pecou, Senhor, ele fez bezerro de ouro. E a gente tem que falar, meu filho pecou, Senhor, ele está mexendo com droga. Meu filho pecou, ele está roubando. Meu filho pecou, ele está prostituindo. Meu filho pecou, ele está enganando pessoas. Meu filho pecou, Senhor, ele naquele emprego lá, ele não é honesto, não. Mas tem misericórdia. Transforma ele. Faz dele um santo servo de Deus, Senhor. O Senhor é especialista em pegar quem não é e fazer ser. O Senhor é especialista em pegar a pessoa suja e lavar, limpar e fazer brilhar a tua glória. Seja honesto com a intercessão. Isso agrada ao Senhor. Então ele intercede com amor,
mas intercede também com verdade. O Davi, quando vai pedir perdão a Deus no Salmo 51, ele fala claramente. O Davi ali, ele não põe o trono dele, ele não põe o povo, o que é que o povo vai pensar de mim? Nada. O Saul, quando ele vai pedir, ele ouve Samuel falando, você está errado, ele diz, me leva lá diante do povo, o que é que o povo vai pensar? Ele não está ligando com o erro que ele cometeu, mas com o que o povo vai pensar. O Davi não está preocupado com o povo, ele está preocupado com o que Deus sabe. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. O Senhor é justo quando me julga. Agora, olha para o meu coração, Senhor. Ele está quebrantado. Eu quebro o meu coração diante de ti. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Me limpa com ensopo, me lava. A gente tem que entender, irmãos, e ser honesto diante de Deus. Estou pecando, estou mentindo. Estou pecando, Senhor, estou olhando para onde não devo. Estou pecando, Senhor, estou entrando na internet lá e olhando o que eu não devo. Estou pecando, Senhor, estou sentindo ódio das pessoas, amargura. Estou pecando, Senhor, estou falando mal das pessoas. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe. Eu estou aqui com vergonha, mas me lava. Arranque esse mal de mim. Me ajuda, Senhor. Se o Senhor me ajudar, eu tenho certeza que eu consigo. Mas se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Tem que ser honesto. Nós temos que nos lavar diante do Senhor no momento da oração. E você que ora pelo esposo ou pela esposa e diz, Senhor, muda meu marido, ao tanto que ele é cabeça dura, ao tanto que ele faz isso, tanto que faz aquilo. Lembra também do que você faz de errado. E diz, Senhor, olha também o tanto que eu erro. Olha também, Senhor, porque eu implico ele demais. Quando ele fala tal coisa, aí eu implico ele, Jesus. Eu implico e faço questão de implicar. Senhor, não quero ser essa pessoa arrogante, não. Eu quero dar testemunho de que o Senhor me converteu e lavou também. Deus gosta de honestidade. Aquela pessoa que chegou diante de Deus disse, Deus, arranca de mim esse cigarro. Eu não gosto, Senhor, faz mal para a minha saúde. O Senhor arrancou o uísque? Isso é um testemunho que eu li. O Senhor arrancou o uísque, arranca também o cigarro, Senhor. Estranho, é ruim dizer. E Deus nada. Aí chegou um dia, ele falou, quer saber? Senhor, eu gosto de fumar. Eu gosto de dar uma bolada e jogar fumaça para cima. Eu gosto desse troço. Se o Senhor não arrancar de mim, eu vou morrendo, eu vou para o inferno com esse trem. No outro dia ele acordou com nojo de cigarro. Deus não gosta de engano. Deus é o Deus da verdade. Ele conhece tudo, irmão. Sabe aquela pessoa que vem na igreja todo dia e fica chorando, mas sempre chora aquele choro que nunca cura, que nunca muda. Tem gente que chora e nunca mais é o mesmo porque Deus transforma. Mas tem gente que chora todo o culto e nunca muda. É porque não é honesto diante de Deus e não abandona seus pecados. Sabe aquele choro que você vê, mas não comove? É o choro de alguém que não quer mudar de vida. Mas chorou alguém, você chorou junto, pode saber que aquela pessoa está desesperada querendo ser nova criatura. Abraça com ela e ore por ela, Deus vai fazer a obra. Nós temos que dar o nome do pecado como de fato é. Sou fraco ou estou em pecado? É porque eu não tenho, às vezes, domínio com certas coisas. Assume o que tem que assumir, Deus te muda. Irmãos, eu não estou falando da sua força, estou falando da força de Deus. Eu não estou falando da sua capacidade mental, intelectual, de deixar coisas. Eu estou falando de um Deus que vai ter misericórdia e vai dar graça e transformar. Em muitas orações e em muitas igrejas a palavra pecado sumiu há muito tempo das pregações e intercessores, dos pregadores e intercessores. O povo tem medo de falar pecado. É porque a gente comete erros. Fala pecado que provoca temor. Tem gente que sai bravo da igreja porque ouviu falar dos seus pecados. Mas se é de Deus, no caminho já vai começar a converter. E vai voltar no próximo culto querendo ouvir mais desse Deus que transforma.
Amém? Ele intercede com, primeiro primeiro tópico, com amor. Diga, Deus intercede, o Moisés intercede com amor. Eu devo interceder com amor. Diga, Moisés intercede com verdade. Eu devo interceder com verdade. Agora, Moisés intercede com visão. Aqui ele está focando mais a visão da glória e a visão e etc e tal. Mas eu quero te colocar algo diferente. Quando você vai interceder, você tem que ter visão daquilo que Deus está dirigindo. Moisés teve visão de algo especial. Deus chamou aquele povo do Egito para levar para a terra prometida. Jesus, quando chamou o povo, ele disse assim: passemos para a outra, Marcos 4, a outra margem. Então o povo que estava passando para a outra margem, no meio do caminho teve uma tempestade. E eles desesperaram, ao ponto de pensar que iam naufragar, que iam morrer ali. Então eles eram pescadores acostumados com muita coisa, então eu interpreto que a coisa estava realmente muito feia. Aí Jesus pega, acontece tudo o que acontece, repreende a tempestade, o mar, e chama a atenção: vocês têm pouca fé. Por que Jesus repreende pescadores que apavoraram porque a coisa estava feia? Porque Jesus antes tinha dito: vamos para o outro lado. E Jesus é Jesus. Então, quando Jesus me chama para ir para o outro lado, ainda que uma tempestade se levante, preste atenção por gentileza, ainda que a tempestade se levante, Jesus falou que é para o outro lado. Eu tenho que ter a visão de que Deus me chamou para chegar do outro lado. E que Deus sabia que no meio haveria uma tempestade. Deus te chamou para ser homem de Deus? Então não é hora de parar, porque Deus me chamou para ser homem de Deus. Eu tenho que chegar lá. Ainda que se levante o que se levantar, Deus me chamou para ser homem de Deus. Não é o pastor que não está me vendo, não é o emprego que me roubou disso, não são as pessoas que vão me tirar daquilo que Deus falou. Deus me chamou para ser homem de Deus, Deus me chamou para chegar lá, e eu vou chegar lá, essa é a visão. Deus disse que vai converter o seu esposo. Então por que a visão não vai acontecer? Porventura diria Deus e não faria, ou falaria ou não cumpriria? Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Deus é pego de surpresa. Se Deus falou, levanta logo e para de falar que o homem não te vê. Se Deus falou, levanta logo e para de dizer que a sociedade não deixa. Se Deus falou, pare de dizer que a sua natureza não deixa, pare de dizer que a sua falta de conhecimento não deixa, ou que o seu conhecimento vai te levar lá. Não, quem vai te levar lá é Deus. Se levanta para fazer alguma coisa. Tem que ter a visão. Tem que ser dominado pela visão do que Deus falou. Estão entendendo, sim ou não? Então eu vou ter que mudar de lugar. Não, mude de vida. Mude de vida. É isso que transforma. Se eu estivesse pregando lá no Rio Grande do Sul, estaria falando a mesma coisa. Não estou falando para a igreja que eu pastorei no Senhor, não. Estou falando para os ouvintes do Evangelho. Mude de vida. Transforme o seu coração. Mude as suas atitudes. Se toda hora que acontece algo você desanima, você não ora, você não busca, você é parado, é barrado, é onde você vai chegar. Todas estas pessoas que estavam com Moisés eram convidadas e estavam debaixo de uma visão para chegar na terra prometida. Mais de 20 anos acima, 2 somente chegam. 2 somente chegam. E aí? Por que é que os outros mais de 600 mil morreram no deserto?
porque não tiveram a visão que Deus implantou neles. Nós vamos chegar lá. Josué e Caleb, quando todos se levantam, os 10 espias se levantam dizendo não dá, e um alvoroço começa a acontecer, Josué e Caleb se levantam e dizem, o mesmo Deus que tem nos trazido até aqui, diz que vai levar para a terra. Nós vamos chegar na terra. Deus falou, nós vamos chegar na terra. Nós vamos chegar na terra. Não, mas tem 10 pessoas falando contra vocês dois, mas eu estou falando a visão de Deus. Eu estou falando o que Deus falou. Eu estou falando o que o Senhor implantou na minha alma, o Senhor implantou na minha mente. Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele fala. Basta que eu não caia, basta que eu não pare, basta que eu lute. Você entende isso? Então receba de volta a visão que Deus lhe deu. Pastor, minha vida está sem sentido. Então ande na visão para você achar o sentido. Qual o sentido de cruzar esse deserto? Você acha que Josué e Caleb perguntavam qual o sentido de cruzar o deserto? Ele perguntava se eles estavam certos cruzando o deserto, porque Deus falou que eles iam cruzar o deserto. Estou certo? Paulo disse assim, eu esmurro meu corpo até para que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Eu não estou aqui por causa disso ou daquilo, eu estou aqui para cumprir a carreira que Deus me propôs e eu vou até o fim. E quando ele chega até o fim, ele diz, ele já está na evidência nele. A visão não sai de Paulo, ele diz, eu cumpri a carreira. Guardei a fé. Eu sei, tem uma coroa. Tem uma coroa reservada no céu para mim. E para todos aqueles que amarem a volta do Senhor, que fizerem assim. É isso que tem que nos levar, a visão. Essa visão, ela tem que estar dentro de nós. E por isso Moisés vai clamar. E eu posso destacar essa primeira visão justamente para valorizar o Moisés que clama presença e direção. Por quê? Porque ele é dominado pelo que Deus havia falado. Havia uma visão nele. Senhor, já pensou que poderia ter dito Simão, que pegou Jesus nos braços? Quantos anos tinha? Ele tinha uma promessa. Você não vai morrer enquanto não colocar, eu não pôr nos seus braços o meu filho, o Salvador. Está lá o Simão no templo esperando, já de muita idade. De repente chega um casal humilde, cheio de amor, e uma criança que brilhava nas mãos daquele casal. Colocaram nas mãos dele. Ele olhou. Senhor, agora podes despedir o seu servo em paz. A visão de Deus tem que te levar até o dia de ser despedido em paz para o céu. Eu sei que o Espírito de Deus está falando muito especial sobre essa questão da visão. Eu gostaria muito que você não conversasse agora e recebesse a visão. Que você tivesse agora a capacidade de sentir o calor do Espírito e receber para o seu coração a visão de Deus. Qual é a visão que você tem tido para te ajudar a caminhar? Eu acho que a pergunta foi bem completa e muito pertinente. Qual é a visão que você tem tido aí dentro que tem te ajudado a caminhar? A minha visão me ajuda a caminhar. Existe um agente do inferno querendo apagar a visão que Deus nos deu. Guarda-te
em graça, oração, jejum. Leia a palavra. Não se ausente dos cultos. Ligue-se no dia do estudo bíblico. Deixa Deus te instruir. Pois a palavra é a visão. A visão é a palavra de Deus. A carência da presença e direção. Quando você tem uma visão, você tem que preservar a presença de Deus na sua vida, porque é isso que fortalece para caminhar. É o que vai acontecer com Moisés. Moisés ouve Deus falar no capítulo 33, final do 32, ele diz assim: olha, Deus fala, a minha presença não vai com vocês. Se eu for no meio de vocês, eu vou consumir vocês. Povo obstinado, um povo que murmura, um povo que reclama, um povo que... Mas o meu anjo, eu vou enviar um anjo. Moisés disse: não. O que adianta anjo se o Senhor não estiver conosco? Não, eu vou te dar um novo povo. Eu quero parafrasear e trazer junto para você entender. Eu vou te dar um povo novo, eu vou matar todos estes e te dou um povo novo. Você vai ser líder de um povo bom. Eu vou te dar um povo bom, um povo novo. Não. Eu quero a tua presença. Eu não quero outro povo, eu quero a tua presença. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se o Senhor não for conosco, nós não saímos daqui. Vamos fazer uma greve aqui. Só ando quando ele andar primeiro. Só vou quando ele for primeiro. Eu preciso da tua presença. E eu não quero que o anjo nos dirija, eu quero que o Senhor nos dirija. E isso aqui não é um homem arrogante, é um homem apaixonado por Deus. É um homem que quer esse Deus, que é amigo dele, que fala face a face com ele. Sabe, quando Deus se afasta de nós, na verdade Deus nunca se afasta, mas nossas atitudes nos faz sentir afastados de Deus. Deus quer que nós mergulhemos na presença dEle e possamos dizer aos céus: só levanto depois que a tua presença voltar para mim. Não é para afastar, não é para começar a dar desculpas dizendo estou fraco. A pessoa que diz eu estou fraco, eu falo debaixo do sangue de Jesus, na verdade não interpretou corretamente. É que você está, de alguma forma, sem a presença que deveria ter de Deus. Porque só Deus nos faz fortes. Não existem super-heróis de Deus. Existem pessoas super cheias de Deus. E o que afasta a presença de nós? Palavras mal faladas, mal ditas. Pensamentos, sentimentos, desejos. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o coração está longe. A Carol escreveu algo na Igreja Apostólica Cristiana de la Fé Cristiana. Muito interessante. Porque todos nós levantamos as mãos, às vezes, na hora dos louvores. Mas o que faz diferença é o que me motivou a levantar as mãos.
Se eu levantei as mãos a um Deus que eu estou adorando, por gratidão, prazer e fome, isso vai fazer diferença nos céus. Mas se eu levantei para acompanhar os outros, como numa coreografia, nada vai fazer de diferença. Nossas ações são as mesmas, mas o que motivou elas nem sempre são. Deus está falando ou não? É emocionante observar o diálogo entre Deus e Moisés e como este abre as comportas da sua alma no anseio de mais comunhão e na manifestação de amor para com o povo. Considera, Senhor, que esta nação é teu povo. Deus tinha dito no versículo 7, teu povo, Moisés. E ele traz o povo de volta. E ele diz já no versículo 15, depois do 13, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Não, o Gabriel, o Miguel, os anjos mais fortes e poderosos que eu tenho. Não, Senhor, me perdoe, mas é a tua presença. E às vezes, irmãos, acontece conosco o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus vai com eles, conversa com eles, eles vão, mas só percebem o quanto estava gostoso quando Jesus vai embora. Não deixe isso acontecer. Tem tanta gente desviada hoje. Tanta gente que, se você for na sarjeta, vai ouvir dizer, era tão bom. Eu sentia a glória de Deus. Eu era usado por Deus, eu cantava, Deus me dava visões. Mas agora eu não consigo mais. Não deixe para sentir Deus depois que você se desviar. Sinta Ele agora. Não estou percebendo, está sim, você está percebendo sim. Deus está nessa palavra, Deus está nessa casa, você está sentindo sim. Se levantar a mão não, se não quiser, mas se fizer levantar a mão, levanta, porque realmente Deus está aí. Eles disseram, você não notou que os nossos corações se aqueciam quando ele falava? Você viu o jeito dele partir o pão? Fica, Senhor, já se faz tarde. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem temor, guarde essa palavra. Meikarul de libaspei kevana. Dishou laste ha sukedai. Dorama de serobia gasamai. Aleluia. Deus está dizendo, eu continuo sendo o mesmo. Meu Deus, quem tem ouvidos, ouça. Eu continuo sendo o mesmo. Ou seja, quem mudou foi você, eu sou o mesmo. Eu encho do mesmo jeito, eu avivo do mesmo jeito, eu transformo do mesmo jeito, eu curo do mesmo jeito. Eu sou Deus e não mudo. É por isso que ele vai suplicar pela glória de Deus. Ele está intercedendo pelo povo, mas está cuidando do coração dele. Ele está intercedendo pelo povo, mas está dizendo, eu não posso ficar sem ver a glória do meu Deus. Eu não posso simplesmente levar o Deus que eu sirvo ao povo. Eu tenho que primeiro ter esse Deus comigo. Não é pregar sobre ele, mas pregar nele. Quem está entendendo?
É isso que nos faz gente que ora. O motivo da oração é porque eu tenho Ele primeiro. Alguém quer roubar Deus de nós, mas não vai conseguir. Diga, alguém quer roubar Deus de mim? Não vai conseguir. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ela ramindaraço que vanai. Oh, manhã maravilhosa de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bedaramando rabassurai. Sabe o que Moisés está querendo aqui, entre outras coisas maravilhosas? Eu preciso dessa glória para me mudar de novo. Porque esse povo feriu meu coração. Esse povo fez eu quebrar as tábuas. Eu vou precisar subir de novo. E eu vou precisar de pagar 40 dias de jejum e oração novamente por esse povo. E eu não posso subir amargurado, eu não posso subir decepcionado. Eu tenho que subir como da primeira vez eu subi. Eu rogo que o Senhor me mostre a tua glória. Eu preciso ver a tua glória novamente. Mas Moisés, ninguém viu a minha glória e ficou vivo. Mas se eu não ver, eu vou morrer do mesmo jeito. Me mostra a tua glória. Moisés, eu não fiz isso para ninguém. Mas para você. Meu Deus, que homem do coração de Deus. Para você eu vou fazer. Mas procura uma penha. Se esconda atrás dela, porque a coisa é forte. É glorioso demais, é tremendo. Esconda atrás de uma penha. E você vai me ver pelas costas, porque de frente você vai sucumbir. Porque é glória demais, é poder demais. Alamarachoqueiramai. Sabe o que acontece? Deus cobre ele com a mão e passa. E quando esse Moisés desce, o rosto dele está brilhando. Que as nossas orações possam terminar dessa forma. Que quando a gente vier para a igreja, quando nós subirmos ao monte, quando nós entrarmos no nosso quarto, ou quando orarmos nas ruas com mãos levantadas, nosso rosto possa brilhar a presença de Deus. Porque ela é uma realidade dentro de nós. Como está a sua vida de intercessão? Como está a sua vida de experiência com Deus? Escute, preste atenção. Conclusão. Deus respondeu a oração do intercessor Moisés, porque ela estava plena de amor a Deus e ao seu povo, e plena de comunhão entre Moisés e Deus, Deus e Moisés. Acrescente, porque esta é uma verdade que está bem clara no texto. Agora entenda uma coisa. O texto diz que Deus perdoou o pecado do povo, poupando-lhe a vida. Deus cobrou o pecado do povo, não deixando eles entrarem na terra prometida. Deus, na verdade, ouviu um Moisés e poupou um povo por causa da vida de Moisés e da intercessão. Mas o pecado foi cobrado. Como Deus já havia dito, mas eu cobrarei o pecado desse povo. Eles não vão herdar a terra. Hebreus 3 diz que o povo não entrou no descanso do Senhor. Aí está falando de eternidade. Se você interpretar corretamente Hebreus 3, o escritor aos Hebreus está advertindo a igreja, justamente porque nós temos que entrar no descanso.
e aquele povo não. Então, cuidemos. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se cair, levanta da maneira correta e se lava no sangue de Jesus Cristo. Deus respondeu a oração e foi com o povo. A presença de Deus foi com o povo. Deus manifestou a sua glória a Moisés. E digo, Moisés também nunca mais foi o mesmo. Ele desceu, subiu ao monte, pagou novamente o preço, trouxe as leis, estatutos, mandamentos e juízos ao povo, que comandou uma nação durante milênios. Tudo isso nos encoraja a interceder mais intensamente. Amém? Você aprendeu? Eu também aprendi. Como está a sua vida de intercessão? Como está a sua vida com a presença de Deus? Qual é a visão que você tem tido para te conduzir os seus passos? O que domina a sua alma? O que te faz continuar clamando, continuar orando? Qual é o combustível que te conduz a mais 1 quilômetro? Fique sobre os pés. Quem sabe essa oração agora intercessória seja para que Deus renove a nossa vida na presença dEle. Você acha que deve orar assim ou não? Fiz uma pergunta. O que é que te motiva a adorar? O que é que te motiva a interceder? O que é que te motiva a continuar? O que é que te motiva a estar na casa de Deus? Feche os seus olhos. Ore, se sentir que deve. Ó Senhor, no jardim o Senhor orava. O Senhor clamava. Nos montes o Senhor orava. O Senhor clamava em vários lugares. Teus discípulos, os santos homens de Deus, os profetas, os reis, nos quartos, nas praias, nos templos, nas casas, nos montes o teu povo orava. Meu Deus, desperta as nossas vidas de oração, de intercessão, Senhor. Levanta uma igreja para as trincheiras da oração, do clamor, da intercessão. Mas não nos deixe fazer isso por profissionalismo, que possamos fazer por amor ao Senhor, por amor ao próximo, ao povo do Senhor, aos perdidos. Que possamos fazer isso porque temos visão da Tua glória, porque temos a Tua presença, porque esse é o nosso dever prazeroso. Aramá, chorei, blacachandarai. Repreende agora a fúria. Repreende agora os males, lava os nossos corações, tira os pecados da murmuração, da contenda, da fofoca, da reclamação. Arranca de nós os pecados, arranca de nós os empecilhos, lava-nos no teu sangue, faça-nos perceber agora que o Senhor está conosco, que esta palavra é tua, que o Senhor é Deus conosco todos os dias. Aquece agora as nossas vidas, não nos deixe voltar para casa sem a tua presença, não nos deixe fazer sem a tua presença, não nos deixe ser sem a tua presença. Ó meu Deus, traga para este lugar a tua glória, que resplandece sobre nós, que nos levanta, que nos faz vivos, que nos faz incendiados por ti, meu Deus. Traga, meu Deus, para nós a tua presença. Oh, aleluia, aleluia, meu Deus.
Aleluia, Senhor, aleluia. Anaraço que labrando riba chamai. Oh meu Deus, nos ressuscita, nos fortalece, nos levanta para cumprirmos a tua santa, maravilhosa e perfeita vontade. Ora mandará brachandarai. Ó Deus, não retire de nós o teu Espírito. Ó Deus, nos enche do renovo, do fortalecimento. Faça brilhar o teu rosto sobre nós. Ó Santo, e se conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Senhor, é a nossa oração, é a minha oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Tome assento. Alguém quer fazer uma rápida pergunta a respeito desta lição? Tem alguém? Se tem, levante a sua mão, por favor. Não tem? Então guarde o que você ouviu. Nós somos responsáveis pelas verdades que ouvimos. Deus abençoe a todos. Vamos para a secretária, irmã Vanessa, que todos possam estar atentos, porque as lições estão nos acordando e despertando para coisas maravilhosas. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Relatório da classe do mês de março de 2020. Classe Cordeirinho de Jesus, de 0 a 2 anos. Alunos matriculados 10, ausentes 7, presentes 3, oferta R$ 5,00. A classe Cordeirinho de Jesus cumprimenta a igreja. Ela quis dizer a paz do Senhor. E a Ana Laura vai falar o que ela aprendeu. A paz do Senhor. O que você aprendeu? É melhor obedecer. A aula hoje estava baseada na passagem em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, na parte que diz que é melhor obedecer. Noé, ele foi guardado na arca com a sua família e com os animais, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Classe Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos. Alunos matriculados 14, ausentes 5, presentes 9. A classe Crescendo com Cristo, cumprimenta. A paz do Senhor. A Maju vai falar o versículo bíblico. Honre seu pai e tua mãe. E a Lorena vai falar o que ela aprendeu. Eu aprendi que devemos obedecer os pais e as outras autoridades. Agradeço a oportunidade. Classe Mais Que Vencedores, de 6 a 8 anos. Alunos matriculados 24, ausentes 14, presentes 10, ofertas R$ 5,60. A classe Mais Que Vencedores cumprimenta com a paz do Senhor. A minha Ana Vitória vai estar lendo o versículo-chave e a Roberta vai falar o que ela aprendeu. O versículo-chave foi: se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Hoje eu aprendi que Daniel estava orando a Deus e, de repente, o rei levou ele para a cova do leão, mas ele não morreu por causa das orações.
Agradecemos a oportunidade. Classe Luz do Mundo, de 9 a 10 anos, alunos matriculados 10, ausentes 6, presentes 4, ofertas R$ 3,75. A classe Luz do Mundo cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. O título da lição foi Gideão Valente. O versículo foi: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Salmos 28, 7. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje nós falamos sobre Gideão. Gideão foi com um exército apenas de 300 pessoas e venceu uma multidão. Ele sentiu medo, mas ele colocou Deus à frente de tudo. E assim como ele fez, você pode fazer também, colocando Deus à frente de tudo, independente da sua luta, independente da sua dificuldade. E também devemos sempre confiar no Senhor, estar em oração e mostrar fervor diante dele. E assim como Gideão, confiar nele, porque ele é a nossa força. A nossa força não vem da gente e vem do Senhor. Por isso que Gideão, depois de 40 anos, teve paz. E assim, Deus foi com apenas um exército de 300 pessoas para mostrar para o povo que a força não vem deles e vem do Senhor. E apenas um exército de 300 pessoas conseguiu ganhar uma multidão. E assim como ele, você também pode ganhar, independente da sua luta, se ela for grande, e não importa. O importante é você colocar Deus, porque Ele é a nossa força. Nossa força não vem da gente, e sim vem do Senhor. Agradeço a oportunidade. Classe Geração de Adoradores, de 11 a 15 anos, alunos matriculados 22, ausentes 2, presente 10, oferta R$ 2,80. A classe Geração de Adoradores cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Hoje o título da lição foi Por que cremos na Bíblia? E o Gabriel vai falar o que ele aprendeu. Eu aprendi que nós lemos a Bíblia porque é um manual de fé e prática de um cristão e muda a vida e não tem erro nem contradição. Agradeço a oportunidade. Classe Mocidade Formosa, 16 anos acima, alunos matriculados 44, ausentes 8, presentes 36, ofertas R$ 5,85. A mocidade cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Hoje o nosso título foi Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E explanando com a professora Janaína, a gente chegou à conclusão que hoje tem muitas pessoas querendo oportunidade, muitas pessoas querendo pregar, muitas pessoas querendo aconselhar, mas poucas pessoas vivendo isso. Às vezes a gente tem a intenção positiva, mas a atitude negativa, porque estamos muito cheios de Bíblia, estamos muito cheios de palavra, mas vazios de prática. Às vezes que até queremos exortar as pessoas, mas com formas erradas. A intenção da igreja, a intenção do cristão é sarar as feridas e não abrir mais feridas. Às vezes a gente chega para exortar uma pessoa, para dar um conselho, mas não aconselhando e sim julgando. E isso não vai edificar a pessoa, isso vai fazer a pessoa abaixar o seu espiritual. Às vezes a gente tem que tomar cuidado até quando queremos ter uma atitude positiva, para essa atitude não se tornar negativa, não transformar a bênção em maldição. E essa foi o que eu aprendi hoje sobre a lição. Eu agradeço a oportunidade. Classe Adultos, alunos matriculados 161, ausentes 70, presentes 91, ofertas R$ 57,20. E a oportunidade está com a missionária Sônia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, o primeiro dia nessa revista está dizendo, primeira lição, ensina-nos a orar. O segredo é pedir a Deus para nos ensinar a orar. Porque quando nós aprendemos a orar pelo Espírito Santo, guiado por Ele, a glória de Deus se manifesta. E Moisés, ele conquistou tudo isto, porque ele soube levar a sua intercessão correta diante de Deus. Então, o que nós precisamos é pedir ao Senhor: Senhor,
nos ensina a orar pela igreja, pelo pastor, por nossa família, e assim nós vamos conseguir conquistar o coração de Deus, e assim receberemos força, em nome de Jesus. Total geral das classes. Alunos matriculados 285, ausentes 122, presentes 163, total de ofertas R$ 80,20. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, dê glória ao nome dele. Fique sobre os pés. Que Deus abençoe a todos. Possamos sair daqui edificados e realmente dominados pela palavra, como ensinamos hoje, amando a Deus, amando ao próximo e tendo a presença de Deus de forma especial e a verdade norteando todas as nossas ações. Pela internet, Isabel Cristina, bom dia, pastor Linomar, a paz do Senhor, paz de Deus. Luiz Pierre, do Panamá, já estão no Panamá. Bom dia, pastor Linomar, a paz do Senhor, quero pedir oração para mim, meu filho Wendy. Vamos orar pela irmã Nedley, pelo irmão Wendy. Deus dê saúde, Deus dê bênção e direção. Deus abençoe vocês, meus filhos. Nap continue. Marinéia Gonçalves Minasul, bom dia, Pai do Senhor, irmãos. Angelita Teles, ore por mim, pastor. Estarei fazendo outra cirurgia nos rins, a Pai do Senhor. Vamos orar, estamos orando, minha filha. Deus no controle. Wellington Vieira, Anápolis. A Pai do Senhor, infelizmente não pudemos ir hoje. Desejo a todos Feliz das Mulheres. Em especial minha esposa. Ótimo domingo a todos. Graça e paz. A esposa do irmão Wellington está aqui. Jaqueline Dornelles, Anápolis. Palavra maravilhosa. Estou ausente devido a ter amanhecido com sintomas alérgicos na face. Orem por mim. Deus abençoe a todos. Amém. Anderson Siqueira, Goiânia. Estou aqui acompanhando como sempre. Deus abençoe a todos. Amém, meu filho. Bom dia, povo de Deus. Levante sua mão e diga, Senhor, visita cada uma destas pessoas. Opere o teu cuidado. Opere o teu milagre. Ajude-as em tudo, Senhor. Nós cremos na tua misericórdia e no poder da oração. Por isso oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje na cantina da escola tem café cremoso, 2 cruzeiro novo, tem até a tabela, ó. Cappuccino, 2 cruzeiro novo também. Pão de queijo, 2 cruzeiro novo. Brownie é porque é marrom, brown. R$ 3, ok? Uma cantina deliciosa. Terminamos aqui, as mulheres já venham aqui para o ensaio, tá bom? Quantos aqui estão abençoados? Levante sua mão, por favor, curve a sua cabeça. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai, e a presença viva do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sejam conosco, com a igreja que intercede. Assim seja agora e para sempre. Os que recebem, creem, vão dizer 1, 2, 3. Amém. Cumprimentem-se com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Irmão Derek, irmã Jéssica, são bem-vindos. Estavam passando pelo processo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Venham as mulheres à frente para o ensaio. Internauta, não se esqueça de todas as verdades que nesta manhã você ouviu. Que você possa rever. Você tem a oportunidade, tem o privilégio de poder rever no Facebook ou no YouTube, na nossa página, esta lição desta manhã. É bom que reveja, para que nós possamos estar levantados sempre, prontos para a volta do Senhor e para sermos instrumentos para a igreja do Deus vivo. Deus te abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, guerreiras.
Heroínas da Fé.